No centro de São Paulo, duas cenas em uma mesma semana marcaram a disputa por território na cidade. De um lado, o confronto na favela do Moinho. Do outro, a Cracolândia amanhece vazia. A última favela do centro enfrentou polícia, demolições e ameaças de remoção. E depois de 4 dias de resistência, os moradores conseguiram virar o jogo. A operação foi suspensa e um novo acordo prometeu moradias 100% financiadas pelo Estado. Mas o clima ainda é de incerteza. Muitos moradores lidam com as marcas das agressões e seguem sem saber quando nem onde vão morar. Enquanto isso, a região conhecida como Cracolândia esvaziou sem explicação. A pergunta que fica: para onde foram as pessoas? Denúncias de internações forçadas e de limpeza social preocupam movimentos populares, parlamentares e defensores públicos. O governo Tarcísio diz que está revitalizando o centro de São Paulo, mas para muitos analistas, o que está em curso é uma política de remoção dos pobres para abrir espaço à especulação imobiliária. Com detalhe, nesse mesmo território está prevista a construção do novo Palácio do Governo. No BDF Entrevista de hoje, conversamos sobre a oposição à gestão Tarcísio em São Paulo, a disputa pelo centro da cidade e os rumos das políticas públicas no estado mais rico do país. Olá, eu sou Igor Carvalho, sou repórter, jornalista aqui do Brasil de Fato e hoje eu apresento o BDF Entrevista e para esse papo sobre a política em São Paulo, sobre os últimos acontecimentos aqui no estado, eu recebo o deputado estadual Donato, líder do PT na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Alesp. Deputado, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite, um prazer enorme estar aqui e poder conversar um pouco sobre a realidade política e administrativa do estado. Legal. Deputado, eu queria começar justamente, nós vimos agora um VT sobre a situação da favela do Moinho e da Cracolândia. Eu vou pedir para a gente dividir esses dois temas. Primeiro, falar um pouco sobre a favela do Moinho. A favela do Moinho está ali há 30 anos, uma resistência há 30 anos daquelas pessoas que residem ali. E o que nós vemos é uma disputa por aquele espaço. O governo de São Paulo alega que pretende fazer ali um parque, que faz parte do que eles chamam, vou abrir aspas aqui, de revitalização do centro, e há 1 ano e meio o governo de São Paulo tem conduzido as negociações através da CDHU para a retirada daquelas famílias e por 18 dias houve uma intensificação da presença da Polícia Militar com diversas denúncias de moradores de violação dos direitos humanos ali dentro, de que uma tentativa do governo de forçar um acordo para que os moradores saiam de lá. O governo federal entra em ação e as casas que seriam subsidiadas, as moradias que seriam subsidiadas aos moradores, eles teriam que pagar 250, 230 e 200 mil reais por 30 a 35 anos, agora completamente subsidiadas, eles não precisam pagar R$1 por esses imóveis. O acordo saiu para a comunidade muito melhor. E aí a pergunta que eu faço para o senhor é o que o senhor achou da postura do governo do estado e se é o governo Tarcísio quem sai derrotado dessa negociação e dessa história, deputado? Olha, nós estamos diante de um problema maior ali no centro, porque na medida que o governo Tarcísio anunciou um centro administrativo naquela região, curiosamente capitaneado pelo Afif Domingues, esse projeto, falado desde a eleição, que retoma o Nova Luz, que era um projeto do Kassab. E como fui vereador em São Paulo, acompanhei muito essa história. Na verdade, ele se trata de abrir frente para um novo espaço para o mercado imobiliário, né? É uma área que está degradada por várias razões e eles agora querem fazer esse processo da chamada revitalização, mas com gentrificação, expulsão dos pobres, e a favela do Moinho, nesse sentido, era emblemática. Fazer essa operação da maneira que fez, para ter um parque que não tinha nem projeto, né? Na verdade não tinha nada a ver com parque, tinha a ver com dar um recado para o mercado imobiliário que eles iam limpar os pobres da região e portanto, avancem agora que está barato o preço dos imóveis, compre os imóveis porque ali vai ser uma área de expansão imobiliária. Então, a favela do Moinho foi esse símbolo. Eles, por um lado, tentaram criminalizar a pobreza, dizendo que lá era o centro do tráfico. Fizeram várias batidas lá. Não prenderam um traficante, não prenderam nada, só intimidaram a população pobre
25% dos moradores da favela do Moinho não ganham nem um salário mínimo, são catadores no centro da cidade. Isso é levantamento do próprio CDHU. E eles forçavam essas pessoas a assinarem uma carta de crédito para financiar os imóveis, ou seja, algo que eles sabiam que não ia funcionar, que esses imóveis iam ser financiados, essas famílias depois de 6 meses, 1 ano, iam voltar para alguma favela mais longe. Como a área é federal, né, porque é na beira dos trilhos ali, e o governo federal entra e força um novo acordo que é uma moradia de graça, até R$250 mil, e um auxílio aluguel enquanto as pessoas não têm a moradia de R$1.200, né, que eles ofereciam 800. Nesse sentido, é uma vitória dos moradores. Na condução, foi uma derrota para o Tarcísio, digamos, naquele momento, mas do ponto de vista do objetivo final dele, de tirar a favela e expulsar os pobres, talvez seja uma vitória. Tá certo. E houve há uma crítica colocada, não apenas pelos moradores da favela do Moinho, mas como organizações de defesa dos direitos humanos, inclusive outros parlamentares da Alesp, deputado, em relação à presença hostil da Polícia Militar. O senhor acha que a presença da Polícia Militar é a forma de se negociar a moradia popular? E mais do que isso, o que tem parecido ao senhor a atuação da Polícia Militar sobre Derrite, que esse ano, diferente do ano passado, quando ele estava muito mais sob os holofotes, esse ano ele sumiu um pouco do debate público sobre segurança, está um pouco mais escondido, mas a polícia tem sido mais ostensiva na violência, a polícia tem subido um pouco o tom com a população, principalmente a população preta, pobre e periférica, não? Não, sem dúvida. A política de segurança do Tarcísio, e na crise do fim do ano passado, quando vários casos ocorreram, aquele caso de jogar o cidadão da ponte lá na Vila Joaniza, né, em Americanópolis, o rapaz foi baleado no hotel lá na Vila Mariana, recentemente o caso do ambulante também no Brás. Isso levou que o Tarcísio desse um passo atrás, mas ele só, de fato, daria o sinal que mudou de política se ele demitisse o Derrite, que foi nossa cobrança. Ele não demitiu, preservou o Derrite, e, portanto, o sinal para a tropa é que a política de criminalização da pobreza, dessa atuação ostensiva contra movimentos sociais da Polícia Militar continua. E o que foi feito na favela do Moinho não tem o menor sentido, era uma questão habitacional, onde existia uma negociação com o CDHU, inclusive das lideranças dos moradores. Era necessário, subiu o tom da negociação. Não tinha o menor sentido. E eles usam a desculpa que era uma operação contra o tráfico. Foram lá na Sexta-feira Santa, imagina. Os cristãos, né, mandaram a polícia na Sexta-feira Santa, enfim, coagir a população. E diziam para os moradores: vocês vão sair. A polícia não tinha nada que se meter nessa história. Não prenderam ninguém lá do tráfico, né? Do suposto tráfico que existia lá, mas era uma ação de coagir as pessoas a assinarem a qualquer preço o documento que o CDHU impunha. Então, a política completamente violenta e que não tem o menor sentido que ela continue. Por isso que a gente continua dizendo que o Derrite tem que sair do comando da Polícia Militar, porque a presença dele sinaliza para a tropa que essa é a política que deve existir. Obrigado, deputado. Agora, neste ano, o Brasil de Fato noticiou a inércia das comissões, hoje especificamente, inclusive, o Brasil de Fato noticiou a inércia das comissões fixas da Alesp e a difícil tarefa de ser oposição lá na Assembleia Legislativa. Nós vamos ver um VT sobre isso. No papel, a Assembleia Legislativa de São Paulo tem 94 deputados e 22 comissões permanentes. Mas na prática, parece funcionar bem menos do que isso. Nos últimos 2 anos, algumas comissões se reuniram menos de 5 vezes. E projetos aprovados pelos parlamentares são barrados sistematicamente. Entre janeiro de 2023 e março de 2025, o governador Tarcísio de Freitas vetou 238 propostas aprovadas pelos deputados estaduais. Só no dia 4 de fevereiro deste ano, foram 29 vetos de uma vez só. Parlamentares da oposição e até mesmo da base aliada reclamam da falta de diálogo e acusam o governador de ignorar a função do legislativo.
Nos corredores, Tarcísio já ganhou 2 apelidos: vetador-geral do Estado e imperador. Além dos vetos, há outra barreira. Os projetos rejeitados pelo Executivo raramente voltam ao plenário. Cabe ao presidente da Alesp, que é aliado de Tarcísio, decidir se os vetos serão analisados ou não. Comissões esvaziadas, iniciativas barradas e oposição travada. O que está por trás dessa paralisia do Parlamento Paulista? Agora, deputado, diante desse cenário que nós vimos aí, as reportagens que o Brasil de Fato tem levantado sobre o funcionamento da Alesp, como é que fica o trabalho do deputado de oposição? Como exercer a sua função parlamentar para a qual o senhor foi eleito, sendo oposição ao governo, numa casa tão controlada por Tarcísio e por André do Prado? Não, é muito frustrante. Eu fui vereador 18 anos na cidade de São Paulo. E eu tenho que revelar que eu tenho saudades da Câmara Municipal, porque minimamente as comissões funcionavam, você convocava um secretário, ele vinha. Lá na Assembleia, eu, por exemplo, participo de uma comissão que até funciona, que é de transportes. É das que tem mais presença, de fato. Mas é muito difícil você aprovar um requerimento para trazer um secretário. A base bloqueia, blinda. Mas uma outra comissão que eu participo, a Fiscalização e Controle, praticamente não existe. Quando eu vi Fiscalização e Controle, eu falei, vou nessa comissão. Ela não existe. Teve 2, 3 reuniões e simplesmente não dá quórum. Tem uma inércia que vem desde o período dos tucanos, mas que se aprofundou muito, até porque tem uma base muito submissa, né? Você tem uma máxima lá que tinha na Câmara Municipal de São Paulo, que qualquer projeto do Executivo não podia sair como entrou. Ou seja, tinha que ter alguma alteração, alguma emenda. Na Assembleia é o contrário, todo projeto do Executivo tem que sair como entrou. Então, até o esforço legislativo de você melhorar um projeto, às vezes você faz emenda para melhorar, para aperfeiçoar, claro, até do ponto de vista do governo, não é aceito, simplesmente a casa é ignorada. Então, é próprio de um governo de tecnocratas, né? Tecnocratas que acham que são iluminados e se comportam em relação ao legislativo dessa forma. E ao legislativo, evidente que a oposição sofre mais, mas a base também sofre. Você falou em 230 vetos. Tem vetos nossos que não têm o menor sentido. Quando você tem um veto que diz respeito a uma diferença de política de governo, você entende, né? Mas vetos que não têm o menor sentido, nossos e da base, que também não tem o menor sentido. Então, um governo que despreza o legislativo, que mostra bem esse caráter autoritário e com um viés tecnocrático, né? Nós estudamos, nós temos a verdade, a luz, o caminho, e, portanto, não precisamos de colaboração dos representantes do povo, né, eleitos. Agora, deputado, tem também parte do funcionamento dessa engrenagem depende do presidente da casa, e não há disposição do André do Prado, que em tese, tem disputado aí um espaço na política paulista. Ele quer ser o sucessor do Tarcísio de Freitas. Algumas notícias dão conta de que ele pode ser um candidato a senador no ano que vem. Mas fato é que o André do Prado, assistido pelo Tarcísio de Freitas, não tem colocado os vetos para serem votados, e mais do que não colocar, interrompe e coloca uma barreira no debate. Não é possível. Eu tenho acompanhado às terças-feiras a rotina da Alesp, não há um ambiente de debate. Mesmo no pequeno ou no grande expediente, não há debates na Alesp hoje, porque eles são embarreirados, deputados. Não há formas. O deputado Reis protocolou o PL, que tem um tom de ironia, o PL do veto. O PT vai comprar, de fato, essa briga para que os vetos sejam apreciados, os vetos do governador Tarcísio sejam apreciados pela casa? Então, o nosso líder na legislatura passada, era o Paulo Fiorilo, já fez esse debate no Colégio de Líderes, que eu retomei agora como líder. Na reunião passada, inclusive, do Colégio de Líderes, propus uma comissão para discutir os vetos, mas é tudo empurrado com a barriga. Eu estou até com a minha mesa, com os 230 vetos, nós vamos apresentar uma proposta de mostrar que é possível derrubar alguns vetos, porque isso significa a autonomia da casa, minimamente vetos que são vetados puramente por uma questão menor, sem nenhum embasamento jurídico, inclusive. Então, nós estamos nessa batalha de derrubar os vetos, e é uma das prioridades da nossa liderança ter uma pauta de vetos, para que o Legislativo, de fato,
tenha alguma autonomia em relação ao executivo, porque não tem nenhuma hoje, né? Inclusive tem um problema, né, deputado? Tem projetos que são apresentados por parlamentares vetados e eles retornam do executivo com uma maquiagem diferente. Por exemplo, o projeto de isenção de IPVA para carros híbridos, se eu não me engano, é de alguém... Meu. Hã? É meu. É do senhor, se eu não me engano. Eu ia falar isso, se eu não me engano, é do senhor, né? Que foi, ele vetou e retornou para casa com uma proposta muito similar, não? Não, ele piorou bastante. Mas era similar, próxima, né? Não, então, esse foi um projeto que eu fiz, que é lei em São Paulo, é lei em vários estados, a devolução de IPVA para carro híbrido e elétrico. Na São Paulo é lei, mas o IPVA é 4%, 2% é do município e 2% do estado. Então a cidade de São Paulo devolve 2%. Falei, bom, vou propor que o estado devolva os outros 2%. E tinha até uma sinalização do governo, ele teve numa fábrica da GWM Iracemápolis, que vai ser instalada, e anunciou que ia fazer isso, então estava tranquilo. Aí no dia que eu aprovei, e aí eu recebi o comunicado do governo que ele ia vetar e ia mandar um parecido porque tinha alguma divergência. Sendo que eu procurei o governo antes, eu mostrei o projeto, não fiz nada escondido. Aí ele manda o projeto excluindo carros elétricos, que são os que menos poluem. E só deixando os híbridos do padrão da Toyota Corolla. É um projeto escandaloso. É um projeto para favorecer. Não, com CNPJ. Aquele projeto que a gente chama com CNPJ. Só beneficia a Toyota que está instalada em Sorocaba com os carros híbridos, que seriam beneficiados do meu projeto, mas o meu projeto tem uma pegada ambiental. Então, os elétricos são os que menos poluem e, portanto, eles também deveriam ser beneficiados. O governador tem uma pegada meio anti-China, meio sei lá o quê. Ele falou, não, a BYD vai fazer a fábrica na Bahia, devia ser em São Paulo. Bom, isso vale para todas as indústrias, claro, né? Então, ele apresentou um projeto pior que o meu e aprovou, infelizmente, na Assembleia, um projeto bem ruim do ponto de vista ambiental. E deputado, nós tivemos agora, no começo deste ano, nós tivemos a eleição para a presidência da Alesp. Repercutiu, em parte da esquerda, o fato do PT ter apoiado a candidatura do André do Prado. Do outro lado havia a candidatura da deputada pelo PSOL, a Paula Nunes. O PT fez uma opção por votar com o André do Prado. Há uma negociação histórica do PT com relação às mesas diretoras da casa e por isso teria ocorrido essa posição do PT. O senhor pode explicar um pouco essa manobra para a gente? Por que o PT votou pela candidatura do André do Prado? Não posso, é bastante simples. É algo que a gente tem como um princípio, que é a proporcionalidade na gestão da casa, das casas legislativas. Isso vale em Brasília, valeu aqui na Câmara Municipal e na Assembleia também vale. Ou seja, o povo elegeu os deputados, elegeu 19 deputados do PL, 19 deputados da Federação e assim por diante, da Federação PT, PV, PCdoB. E, portanto, seguindo a proporcionalidade, você tem o partido com mais representantes, a presidência, o segundo partido, a secretaria-geral. Então, nós votamos neles e eles votaram em nós. Uhum. Né? E a gente defende esse princípio. Entendo as razões do PSOL, mas, enfim, isso é algo histórico no PT. A gente mantém uma relação excelente com a bancada do PSOL, atuamos articuladamente juntos na oposição, mas isso não interfere em nada na nossa oposição. Isso tem a ver com a administração da casa e como a gente enxerga essa representação. Eu, por exemplo, como vereador, eu cheguei a ser presidente da Câmara Municipal Sim. com o voto dos nossos adversários. E também votei nos nossos adversários quando eles eram maioria e votei em outros candidatos a presidente da Câmara, sempre com o princípio da proporcionalidade. Ótimo. E, deputado, voltando para o tema que um dos temas que abriu esse bloco, nós falamos sobre as reuniões das comissões. E aí tem alguns exemplos assim, que me chamaram a atenção enquanto fazíamos esse levantamento. A Comissão de Direitos Humanos se reuniu em 2 anos apenas 5 vezes. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher se reuniu 5 vezes. A Comissão de Ciência e Tecnologia se reuniu 4 vezes, sendo uma delas para a eleição da presidência da mesa. E nós recebemos de alguns
parlamentares que lideram essas comissões a justificativa de que outros parlamentares, quando o assunto não é de seu interesse, principalmente da base governista, principalmente não da base governista, que é a maioria dessas comissões, eles não comparecem. O senhor integra, salvo engano, 2 comissões. Eu queria saber, a base do governo interdita o debate nas comissões quando os assuntos não são pertinentes ao governo? Sim, é comum que isso aconteça, por várias razões. Primeiro, às vezes, uma ação deliberada de não dar quórum, isso acontece bastante. Direitos humanos é uma comissão que foi presidida pelo Suplicy, mas com uma maioria de bolsonaristas, inclusive, porque eles vão para essas comissões, né? E, portanto, isso atrapalhou muito o funcionamento da comissão. E também por uma ausência de coordenação. O próprio governo não articula para que a base esteja presente, né? Só está presente. Tem um mecanismo que existe no Estado, que os secretários têm que prestar contas semestralmente. Então as comissões, ou os secretários vêm e não dão quórum para não ouvir o secretário, ou vem e enche a comissão para blindar o secretário, né? Para evitar que a oposição, enfim, polarize o debate. Então é uma cultura muito ruim que existe na Assembleia e que está piorando nessa gestão, pelo que eu ouço falar. Como eu disse, eu fui vereador 18 anos na Câmara Municipal de São Paulo e minimamente as comissões funcionavam. Você trazia secretários, lá não existe isso. E isso leva a que existe um dispositivo que é meio a forma de sobrevivência dos mandatos, que são as frentes parlamentares que se propõem, daí você faz seu trabalho parlamentar de algum tema por uma frente parlamentar, e as audiências públicas, que são audiências públicas não da instituição, mas do mandato. Uhum. Que é o jeito que a gente encontra para discutir algum tema, mas que, não sendo uma audiência pública aprovada numa comissão, não está obrigado do secretário vir, do governo vir. Depende do convite. Então, em geral, eles não vêm. Né? Então, perde um pouco o sentido até desses espaços, mas é o que a gente pode fazer lá. Mas a oposição, eu estou convencido, ela tem que ser feita de fora, muito intensamente fora da casa. Porque para que reverbere dentro e a gente tenha algum espaço de pressão. Porque deixado do jeito que está lá, a frio, infelizmente é um terreno muito hostil para a gente. Certo. No próximo dia 6 de julho acontecerá a eleição para a presidência do PT. Eleição que nunca foi tão repercutida na mídia. Nós temos 4 candidatos e o ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva, segue favorito para ganhar a eleição. Nós vamos ver um VT sobre isso agora. O Partido dos Trabalhadores se prepara para uma nova eleição interna. No dia 6 de julho, cerca de 1.300.000 filiados devem escolher quem assume a presidência nacional da legenda. E tudo indica que será Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara e nome da corrente majoritária do partido, a Construindo um Novo Brasil. A possível vitória de Edinho marca o fim da era Gleisi Hoffmann, que deixou o comando após 7 anos para assumir a Secretaria de Relações Institucionais no governo Lula, mas também reacende o debate sobre os rumos da esquerda brasileira. Em entrevista ao programa Conexão BDF, o cientista político Paulo Roberto Souza comentou sobre a provável eleição de Edinho e o avanço dessa linha mais pragmática e governista no partido. O importante é o PT voltar a refletir sobre a sua posição de disputa no cenário político partidário brasileiro, né, de sair de uma postura talvez muito conciliadora, dada a condição que foi colocada nos últimos anos, na verdade nas últimas 2 décadas, principalmente por parte da direita, por parte da grande mídia, de diversos setores da sociedade que buscam em última instância, inclusive, a criminalização do partido e das organizações progressistas no Brasil. Com foco nas eleições de 2026, a nova direção também terá o desafio de repolitizar o debate, especialmente em estados como São Paulo, onde o partido tenta retomar influência depois de anos de avanço bolsonarista no interior. Legal, deputado. Queria começar com o senhor, falando sobre essa eleição, entendendo por que exatamente essa eleição, neste momento, nessa quadra da história, por que
ganhou tanta repercussão a eleição interna do PT? É óbvio, é o maior partido da América Latina, mas me parece que dessa vez há um interesse maior por parte da população, da imprensa, no processo eleitoral petista. Por quê? Eu acho que primeiro porque houve uma disputa no interior da corrente majoritária, né? E isso se tentou, de alguma forma, transformar em algo maior. Mas o fato é que a renovação do partido, no maior partido de esquerda da América Latina, num dos maiores partidos do Brasil, certamente tem que ter a atenção da imprensa. Isso não vejo como um problema. O problema é como se dá esse viés da imprensa e como ela vende a disputa, né? Eu acho que o PT tem muitos desafios. A presidente Gleisi Hoffmann foi uma grande presidente do ponto de vista do embate público, mas eu acho que do ponto de vista da organização interna partidária a gente perdeu muito, né? E eu acho que precisa de alguém que de fato valorize as instâncias, reconecte o PT com sua base, que o PT não seja um partido apenas eleitoral, que pense apenas de 2 em 2 anos e funcione de 2 em 2 anos no momento eleitoral ou na mobilização interna da disputa interna, mas seja um partido que se reconecte com as lutas do povo, né? Você tem várias lutas que a bola está pingando, né? Por que não existe uma campanha nacional que o PT tem um papel central sobre a escala 6x1? Por que não existe uma campanha nacional sobre a taxação das grandes fortunas e a isenção do imposto de renda até R$5.000? Ou seja, tem temas que estão aí que não dependem de governo para a gente agir. E eu acho que o PT às vezes fica muito subordinado a essa lógica de governo, e a gente tem que ter um PT mais autônomo nesse sentido. Eu acho que o Edinho pode dar conta dessas tarefas. Eu fui da executiva estadual do PT, quando ele foi presidente estadual do PT, ele é alguém que valoriza as instâncias, que sabe dessa importância de reconectar o PT com suas bases. Tenho o maior respeito pelo Rui Falcão, que é outro candidato também, que também tem essas condições de fazer esse debate, ainda que ele tenha um tom de uma crítica maior e de uma outra colocação em relação ao funcionamento do partido, mas também é um grande quadro. Então, eu acho que o PT vai estar bem representado e, enfim, vai enfrentar uma eleição muito difícil ano que vem e um processo que essa direção vai de um próximo governo, provavelmente, ter que acompanhar e se preparar para o pós-Lula, né? Então, ele tem uma tarefa que acho que isso coloca a direção do PT nesse foco da imprensa. No horizonte, né? Isso. Agora, falando um pouquinho desse pós-Lula, deputado, nós temos tem uma análise de cientistas políticos, inclusive gente dentro do PT, posso abrir aqui, porque falou abertamente no podcast conosco, o ex-presidente José Genuíno, que acha que o Edinho, que é amplamente favorito a ganhar essa eleição, é o candidato apoiado, inclusive, pelo presidente Lula, de que uma vitória do Edinho, nas palavras do Genuíno, levaria o PT mais à direita para o centro. O senhor já falou aqui dos valores para a organização, da burocracia do partido, da máquina do partido, do funcionamento interno do partido, mas tem também o aspecto político. O senhor concorda com essa análise de que o Edinho, uma eventual vitória do Edinho, significa um PT mais flexível ideologicamente, um PT com um pragmatismo que alcança horizontes que até então, dentro do partido, isso não era tão tolerado? Não concordo com essa análise, não. Eu acho que a gente tem um momento muito complexo. Você tem o avanço da extrema-direita no mundo, você tem o fascismo para se combater aqui no Brasil, e isso exige que a gente articule o maior número de forças que rejeitam o fascismo. E eu acho que o Edinho fala nesse sentido. Mas para isso o PT tem que ser um PT vigoroso, tem que ser um PT de combate. Eu acho que não existe uma contradição entre você ampliar com setores democráticos na luta contra o fascismo, que é o grande desafio no mundo e no Brasil, com você ter um PT mais vigoroso, mais combatente, mais vinculado às lutas do povo. Não existe essa contradição, ainda que não seja uma tarefa simples de ser feita, mas é necessária. Porque o PT só vai ser mais forte se ele estiver vinculado à luta do povo. Se o PT, de fato, só pensar em eleição, nem eleitoralmente ele vai ter sucesso, que é o que está acontecendo.
Ele tem sucesso na eleição majoritária, aqui no estado de São Paulo, pelo menos. Teve uma votação bastante boa e foi decisiva para a eleição do Lula em 2022. Só lembrar, em 2018, no estado de São Paulo, o Haddad perdeu do Bolsonaro por 8 milhões de votos. Em 2022, nós perdemos por 2 milhões e 300. Uhum. A diferença nacional foi 2 milhões. Então, a gente ganhou a eleição tirando a diferença em São Paulo. A diferença em São Paulo. Mas quando a gente vem em 2024, o resultado é pífio, do ponto de vista das prefeituras, dos vereadores, por várias razões, mas tem uma razão que é a falta de ação cotidiana do partido no dia a dia do povo, na minha opinião, né? E eu acho que é preciso isso para que a gente se fortaleça e possa liderar um grande arco de alianças para enfrentar o fascismo. Então, acho que são duas tarefas que a gente tem e que o Edinho pode cumprir. Então, nesse sentido, não acho que ele vai arrastar o PT para uma coisa conciliadora, mas ele fala de um diálogo permanente para manter uma frente contra o fascismo no Brasil. E, deputado, a gente vai falar um pouquinho sobre essa sucessão, possível sucessão ao Lula no último bloco, mas há um tema que sempre volta nas eleições dos partidos, não só do PT, mas principalmente dos partidos de esquerda, que é uma cobrança pela renovação dos quadros, pelo surgimento de novas lideranças, principalmente jovens. E aí, quando nós olhamos o cenário da disputa presidencial do PT após o mandato de uma mulher, Gleisi Hoffmann, nós vemos quatro homens brancos com mais de 50 anos disputando a eleição do partido. Não é um recado também do PT de que essa renovação não acontecerá agora também, ou que pelo menos o partido ainda não tem quadros preparados para assumir um posto de tamanha responsabilidade? Olha, é um desafio grande a renovação do partido, um dos maiores desafios que a gente tem. Mas vamos lembrar, o PT nasce, eu vivi esse momento, então, nasce de um grande ascenso histórico na luta contra a ditadura, que formou o PT, formou a CUT, formou o MST, formou as organizações populares que a gente tem hoje num grande momento de derrubada da ditadura, a luta na Constituinte, enfim, a luta pelas diretas. E isso trouxe uma juventude que se formou e que está no PT até hoje, boa parte militando. Eu sou um desses, né? O ascenso que teve mais recentemente foi da direita. A partir de 2013, eles capturam aqueles movimentos e as mobilizações são de direita, tanto que eles formam quadros jovens. Uhum. Então não é simples formar quadros no momento que você não está na vanguarda, no crescimento dos movimentos. Mas é necessário. O PT, nessas eleições, pelo interior, pelo menos, mesmo na cidade de São Paulo, elegeu muitos vereadores jovens, quadros jovens, aluna em São Paulo, tem muitos jovens. A própria Lespe tem a Tainara, né? A Tainara, você tem... Mas eu reconheço que esse é um problema. E que a gente não vai resolver artificialmente. Essa é a situação hoje, e essa fotografia que você fala é a expressão dessa situação. Uhum. Né? Mas é algo que a gente tem que enfrentar. E para se reconectar com a juventude, a gente não pode só ter a perspectiva eleitoral, na minha opinião. Você tem que ter um sonho, tem que ter uma utopia e tem que ter ações concretas no dia a dia que demonstrem isso. Então isso é necessário que o PT volte a fazer. Legal. Deputado, estamos a 17 meses das eleições de 2016, quando escolheremos o próximo presidente da República, o próximo governador. E algumas peças desse tabuleiro já estão começando a se mexer, os partidos já estão se reunindo, já há conversas de bastidores sobre as próximas eleições, e é sobre isso que nós vamos falar agora. Com Jair Bolsonaro inelegível e correndo risco de ser preso por participação na tentativa de golpe de Estado, a dúvida é quem vai ser o representante da extrema-direita na próxima eleição presidencial. A mídia comercial e os institutos de pesquisa fazem suas apostas. E até a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro aparece como possível candidata, apesar de não ter experiência na política. Neste cenário, chama a atenção a participação de governadores do campo conservador em manifestações pedindo anistia aos golpistas. Demonstrar lealdade a Bolsonaro hoje
pode garantir o apoio do ex-presidente nas próximas eleições. A disputa nacional também mexe com o tabuleiro político no estado de São Paulo. Se Tarcísio de Freitas for o candidato bolsonarista à presidência, quem será o nome conservador que vai disputar o governo paulista? E como fica a configuração de poder na Alesp se os representantes progressistas tentarem uma vaga na Câmara dos Deputados? Legal, deputado. Eu vou começar com uma indagação mais simples. O senhor acha que em 2026 veremos o Tarcísio de Freitas tentando a reeleição em São Paulo ou disputando a presidência da República? Olha, é uma pergunta que não é fácil de responder. Eu acho que ele faz dois movimentos. O tempo todo ele trabalha para sinalizar uma pauta nacional, para dizer que ele está preparado, mas ele precisa da unção do Bolsonaro. Sem o aval ele não sai. Sem o aval ele não sai. E eu acho que o aval, minha opinião, será difícil, porque o Bolsonaro vai tentar emplacar um filho dele para manter a hegemonia da direita. Caso outro candidato da direita saia, mesmo que não ganhe eleição, ele vai passar o bastão para esse candidato liderando a direita. E a gente sabe de bastidores que nem o Tarcísio confia no Bolsonaro, nem o Bolsonaro confia no Tarcísio, né? O Bolsonaro só confia nos filhos, né? Para falar a verdade. Então é o que a gente sabe por aí. Inclusive na Michele Bolsonaro, que seria possível candidato a presidente, ele rechaça isso imediatamente e quer Michele como candidata a senadora. Pois é. É isso que a gente ouve. Então, eu acredito que a hipótese mais provável, mas eu não descartaria ter uma pressão grande da burguesia, do capital financeiro, do agronegócio, para enquadrar o Bolsonaro e colocar o Tarcísio. Não descarto. Mas acho que o mais provável é que seja um filho do Bolsonaro e em São Paulo o Tarcísio vá para a reeleição. Esse eu acho que é o cenário mais provável. E deputado, há uma preocupação sobre o ano que vem em São Paulo, e óbvio que essa temperatura ela vai ser medida também de acordo com a decisão do Tarcísio, mas há uma preocupação sobre quem seria ou quem seriam os candidatos do campo progressista. Alguns setores têm defendido uma candidatura do vice-presidente Geraldo Alckmin pelo PSB, disputando o governo de São Paulo. E eu queria saber do senhor, primeiro, o que o senhor acha de uma candidatura do Geraldo Alckmin? E segundo, queria que o senhor falasse quais nomes o senhor acha que o PT poderia colocar nessa corrida eleitoral pelo governo de São Paulo ano que vem? Não, eu vou ser claro nessa questão porque eu acho que ela é estratégica. Por aquilo que eu falei para você, da diferença de votos e do papel estratégico de São Paulo, nós não podemos brincar nessa eleição. E eu acho que o nome natural para ser candidato a governador é do Haddad. O Alckmin pode ser o nosso candidato ao Senado, seria uma chapa muito forte, que daria sustentação à campanha do Lula. Então, eu defendo isso. Bom, isso eu acho que é o melhor para o projeto. Se as pessoas vão topar ou não, aí é outra história, né? Porque eles falam, não, o Haddad não vai topar, o Alckmin não vai topar. Nós não podemos partir desse pressuposto. Temos que partir do pressuposto o que é o melhor para o projeto. O Haddad teve 45% dos votos para governo no Estado. A gente tem um problema histórico que é o PT não repetir candidatos, e isso vai enfraquecendo nossa força eleitoral, né? Vai tendo que construir nome em cada eleição. Eu acho que não é o caso. E eu acho que o nome mais forte é o Haddad e a gente teria que batalhar para que ele fosse nosso candidato ao governo do Estado. O Haddad, o que se fala nos bastidores é que o Haddad já escutou essa conversa, mas que ele não tem muita disposição a sair candidato a governador, preferiria sair candidato a senador. E aí, deputado, caso não haja o Haddad, o senhor acha que o PT toparia fazer um movimento que fez na candidatura agora, na disputa pela Prefeitura de São Paulo, que foi o apoio ao Guilherme Boulos, abdicando de uma candidatura própria? É possível imaginar, em nome de Geraldo Alckmin, o PT abrindo novamente mão de uma candidatura própria? Não, eu acho que é possível. Não vejo restrição, inclusive até o Márcio França, que se lançou candidato pelo PSB. Uhum. Não acho que é o cenário ideal. Mas uma composição nacional e que implique nisso, eu acho que é possível, mas eu acho que não é o melhor. E dentro da Alesp, candidato, que nós vimos na eleição de 2022, tanto nacional quanto estadual, nós vimos um processo. Se em 2018 nós tivemos um ascenso nos legislativos da extrema-direita,
Em 2022, parece que houve um pouco um controle dessa ascensão da extrema-direita. O senhor espera o quê para o ano que vem? O que o senhor tem sentido do termômetro das ruas, das pesquisas de opinião? O senhor espera que haja uma ascensão do campo progressista ou nós devemos ter um cenário um pouco parecido com esse? Eu acho que vai ser uma eleição muito difícil, parecida com 2018, com 2022. É uma eleição muito parelha. Os blocos ainda estão sem se mexer, pelo que a gente vê nas pesquisas. A gente tem um desafio de uma melhoria da aprovação do governo Lula nessa reta final, que eu acho que vai acontecer. Eu acho que os problemas de inflação de alimentos, isso tende a diminuir, o dólar tende a baixar por todo o cenário que a gente tem visto. E eu acho que o governo vai ter mais entregas, e o Lula entrando em modo campanha também, eu acho que ele pesa muito. Então eu acho que vai ser uma eleição bastante difícil, disputada, com um cenário parecido. Evidente, vai ter o voto ideológico, a extrema-direita vai ter seu voto, mas tem um eleitor que também não vai mais no embalo desse voto, que já se decepcionou, porque vota num cara que está nas redes e depois não tem o retorno do dia a dia. Então eu acho que tem uma coisa de equilibrar, então não vai ter essa explosão de votos ideológicos, eu acho. Agora, deputado, tem uma coisa que eu já escutei de alguns parlamentares na Alesp, que, principalmente parlamentares ou nas câmaras municipais ou dentro mesmo da Alesp, que já tem uma longa carreira de serviços na política, um lamento sobre a qualidade do debate, o nível do debate, que principalmente as últimas 2 legislaturas entregaram no final, após o voto na urna, entregaram uma conjuntura, entregaram uma legislatura que o nível do debate caiu muito. O nível dos parlamentares, aqui falando bem claramente, o nível dos parlamentares caiu demais. Então hoje nós temos ali uma geração muito preocupada em fazer vídeos para redes sociais, e os debates internos, os debates que organizam a agenda política do Estado, eles acabaram ficando em segundo, terceiro plano. Qual a opinião do senhor sobre isso? Não, é real. Isso eu vivi lá, tanto na Câmara Municipal quanto vivo hoje na Assembleia. Mas é a realidade. E a gente tem que lidar com ela. O que a gente vê é que as redes sociais têm um papel cada vez maior. E se a gente não se comunicar nelas, a gente fica para trás no debate. Agora, o que acontece no parlamento é que, como muitos deputados são eleitos só por sua atuação de rede social, eles replicam no parlamento essa atuação, que é a lacração, é fazer o vídeo para o corte, para dizer que está combatendo a esquerda, ou que seja lá o que for. Isso empobrece demais o debate de mérito dos projetos, e infelizmente é essa a situação. A gente já viveu tempos melhores de representação com pessoas que, mesmo de direita, elas se preocupavam em ter uma estratégia, em ter projetos que, na visão delas, eram estruturantes. Esse debate praticamente não existe, é um debate de memes, de palavras de ordem e de pouco aprofundamento. Mas, enfim, é essa a realidade que a gente vive, acho que no mundo, né? Claro. Deputado, para a gente encerrar, tenho 30 segundos aqui. Queria saber se o senhor já tomou uma decisão sobre 2026 em relação ao mandato do senhor. Fica na Alesp, vai para Brasília? Não, sou candidato à reeleição. Se eu fico na Alesp, depende do povo, né? Mas sou candidato à reeleição e a gente espera ter uma bancada forte lá e de preferência de situação com a Haddad de governador. Perfeito. Obrigado pela conversa, obrigado por ter aceito esse convite, deputado. O Brasil de Fato está à disposição do senhor. Eu que agradeço muito esse bate-papo e estou à disposição. E assim, encerramos mais um BDF Entrevista. Agradeço a sua audiência, agradeço que tenha estado aqui conosco. Um abraço, até a próxima.